Pode pensar em toda a lista de dons que há presente no Novo Testamento. Na carta aos Coríntios mesmo, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos. Todos estes dons tinha na igreja de Corinto. E muitas vezes, ao invés de usar isso como uma bênção, levava-se a uma certa discórdia, a um certo problema. E o apóstolo Paulo, tendo tratado todo esse assunto muito bem, agora estamos unidos com Cristo, unidos como igreja, perseguindo um alvo. Agora nós vamos tratar de outras coisas. Vamos falar um pouquinho de loucura. De loucura? De loucura. O apóstolo Paulo continua a escrever o padrão de Cristo para esta igreja, e como também nós vimos no início da carta, ali nos versículos 1, 2 e 3, para todos os outros que fossem ler essa carta. Para você que está lendo ela hoje. Olha o versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que toda sabedoria deste mundo é loucura. Que coisa louca, né? O apóstolo Paulo começa a mostrar um padrão diferente. Olha, o padrão de Cristo, como nós falamos antes, algumas palavras, lembre-se que é uma carta, então o apóstolo Paulo escreve ali, capítulo 1, versículo 1. Não, isso aí foi a gente que foi colocando no passar dos tempos para nos localizarmos melhor. Olha, como eu tinha falado, algumas linhas acima, a igreja de Cristo não anda em discórdia, anda em concórdia. Agora você já sabe o que significa o lar da concórdia. Anda em concórdia. A igreja de Cristo anda olhando para Cristo. Mas a igreja de Cristo não anda como a sociedade anda. Deus acaba agindo nas nossas vidas e na vida do ser humano de uma forma que o ser humano não espera, mas é tão inesperado, tão diferenciado, que é anormal. Que aquele que fala, aquele que compartilha destas coisas, não é considerado normal, é loucura. E o próprio Deus, aliás, o próprio apóstolo Paulo, pega um versículo lá em Isaías, abra sua Bíblia lá em Isaías 29, 14. Ele escreve o versículo 19 de Coríntios 1, pensando e lendo ali Isaías 29, 14. Diz assim o versículo 14 de Isaías: por isso, mais uma vez vou deixar o povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio deles. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las. O conhecimento dos que são instruídos não adiantará de nada. E aí o apóstolo Paulo, pode voltar a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 19, diz: como dizem as Escrituras Sagradas, destruirei, então ele pega o final deste versículo em Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Mas como assim?
A gente leva alguns milhares de anos. Eu acho que o que você aprendeu na escola há 10, 20, 30, 40 anos atrás foi um conhecimento construído em 2 dias, naquela aula que você teve. Não, homens, mulheres estudaram durante milhares de anos na história para construir todo este conhecimento. E Deus disse que destruiria isso. Homens e mulheres refletiram muito sobre a vida, tiveram muitas experiências para algum dia alguém poder afirmar: este é sábio, esta é sábio. Esse sabe tomar decisões corretas. Esse sabe dar orientações certas. Não confunda conhecimento com sabedoria. Conhecimento, capacidade de aprender, capacidade de entender, de compreender algo. Sabedoria é capacidade de tomar as decisões corretas. Ou seja, o ignorante pode ser sábio. E nem todo instruído é sábio. Mas Deus declara que diante dele todas essas coisas serão destruídas. E aí ele começa a dar motivo. Pois, diz o versículo 21, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos conhecessem por meio da sabedoria. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres e os não-judeus procuram a sabedoria. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa então a mostrar a desconstrução que Deus faz de nós. Deus faz uma desconstrução conosco, onde ele diz: olha, vocês não vão me achar pesquisando, vocês não vão me compreender fazendo estudos de tentativas e erros. Quem aqui já ouviu falar da partícula de Deus? Não? Partícula de Deus. Você já pode, se assistiu aquele filme Código da Vinci? Código da Vinci? Não. É o segundo filme. Como é o nome do segundo filme? Olha lá. Anjos e Demônios. É um filme baseado num romance de Dan Brown, onde ele envolve a cristandade, em especial a Igreja Católica, e a ciência, e perseguição, e uma série de coisas. É um filme. E lá os cientistas descobrem uma energia em especial que é chamada de a partícula de Deus. É uma energia tão poderosa que ela de fato pode destruir muito mais do que uma bomba atômica, uma partícula muito menor. Isso de fato existe. Mas isso também revela que o ser humano realmente não conhece a Deus. Porque você não pode atribuir que algo seja uma partícula, uma pequena parte de Deus, sabendo que é uma energia que não pensa, que não escolhe, que não decide, simplesmente tem o poder de destruir ou de criar, dependendo do espaço onde ela estiver. Isso revela que o ser humano, que os cientistas que têm pesquisado isso, não conhecem a Deus. E nem nunca vão conhecer os experimentos. Porque Deus não quer. Simplesmente por isso. Deus está declarando aqui no versículo 21 que não seria conhecido pela sabedoria humana. E aí quando você começa a ler todo o Antigo Testamento,
Você não vê ninguém ali falando: eu quero falar com Yahvé, ou eu quero falar com Jeová, ou Javé, ou Jeová. São os nomes atribuídos a Deus no Antigo Testamento. Não. Pode-se até buscar algum tipo de entidade, algo superior, alguma divindade, mas não este Deus. É sempre Deus que se revela ao homem. Então você vê Deus conversando com Adão e Eva, é ele que vai ao jardim. Deus falando com Noé. Noé conhecia as histórias sobre Deus, mas nunca havia falado com este Deus. Tinha ouvido falar. E é Deus que fala a ele, e uma vez que ele fala, Noé obedece, cumpre os seus mandamentos. Deus é que fala com Abraão. Deus fala com Isaac, com Jacó, com Moisés, fala com os juízes, fala com Samuel, fala com Davi, fala com os profetas. É sempre Deus agindo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem. O mundo ele caminha na linha do que os judeus e os não-judeus, aqui no versículo 22, estavam trabalhando. E às vezes a gente também caminha na mesma direção. Ele diz aqui: os judeus buscam manifestações, buscam milagres, buscam prova. E aí você vê então a ação de Jesus Cristo ali em vários momentos, e o tempo todo os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, o tempo todo pedem para ele: que sinal o Senhor me mostra para dizer que você é o Cristo? Me prova que você é o Cristo. Em vários momentos, Jesus realiza uma série de milagres, mas nunca aos fariseus. Sempre aquele que ele olha e vê que ou precisa ou que irá crer, e pela sua fé será não só curado, como salvo também. E ali então, em alguns momentos, o próprio Jesus é interrogado, é indagado, e eles pedem: que sinal o Senhor dará para provar que o Senhor é o Cristo? E aí Jesus responde: não lhes darei sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Aí o povo, os fariseus ali ficam confusos. O sinal de Jonas. Eles conheciam o profeta Jonas. E ali então, o próprio Jesus estava falando a respeito da mensagem de arrependimento que Jonas traz ao povo da Assíria. Porque Deus não tem que nos dar provas. Alguns vão atrás de Deus, atrás dos seus milagres, atrás das suas provas, para mostrar que Ele é Deus. Deus não precisa provar que Ele é Deus e pronto. E alguns outros vão por outra linha. Ele diz aqui os não-judeus, e sempre destacando aqui os gregos e romanos no Antigo Testamento, no tempo em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, porque era um povo da sabedoria, era um povo que buscava um conhecimento. Então alguns buscavam a este Deus através do estudo, através do conhecimento, mas também não era possível. Hoje continuam as mesmas coisas. As pessoas continuam ou buscando através de sinais. Se tu és Deus mesmo, então me dá um sinal. Se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Percebe o quão louco de fato é
Porque se Jesus era Deus mesmo, ele poderia, então por que ele não desceu da cruz? Por que ele não fez o que aquele homem falou? Porque Deus tinha poder. Aí aos olhos daqueles que não creem, começa a fazer sentido, ou não faz sentido, essa loucura. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: mas anunciamos o Cristo crucificado, versículo 23. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder e sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aqui então começa um exemplo maior de contraste. A mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem destes aqui que eram da igreja em Corinto, era de um Cristo que foi crucificado. Era uma ofensa para os judeus. Para os judeus, o Messias seria um novo rei Davi. O rei Davi é o que trouxe a maior conquista para o império, aliás, para o reino de Israel. Ele foi o que conseguiu conquistar o maior número de terras. E quando você lê Atos capítulo 1, você vê que os apóstolos em parte também não entenderam. Porque eles fazem a pergunta ali por volta do versículo 6, dizendo: é agora que o Senhor vai restaurar o poder a Israel? É agora que a gente vai derrubar o Império Romano e dominar tudo isso aqui? Era isso que o judeu pensava. Para mim não serve um Cristo morto, principalmente pelo império que me escraviza. Esse não é o meu Cristo, esse não é o meu Messias. Para o judeu, este Cristo crucificado é ofensa. E para o não judeu é loucura. O judeu conhecia o Messias que haveria de vir, ou pelo menos conhecia em parte. O não judeu não conhecia. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo chega a Atenas, o apóstolo Paulo vai ali trazendo a pregação ali no anfiteatro. O povo de Atenas era um povo muito curioso, gostava de saber da vida dos outros. Gastava o dia, quando você lê lá, você vai ver. É um povo que gastava o dia querendo saber as novidades. Isso aqui não tinha nem Facebook, nem Instagram, nem WhatsApp, nem nada. Passava o dia caçando o que tem de novo aí no Império Romano. E aí o apóstolo Paulo começa a falar, e eles falam: ó, vai lá no teatro, a gente quer saber que ensino novo é esse, quer saber a novidade. E o apóstolo Paulo começa a falar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, eles dão uma cortada ali e falam: olha, a respeito disso a gente vai ouvir outro dia. E realmente, se você parar para pensar, é uma coisa bem de louco mesmo. Quantas pessoas você conhece que ressuscitaram? Alguém que conhece? Você, tá? Não uma história. Alguém que morreu, foi declarado como morto, não foi enganado ali, ficou sem respirar, não, morreu, perdeu a vida. E depois foi ressuscitado ou ressuscitou. Conhece alguém? Já ouviu alguma história? Tirando a da Bíblia? Eu já ouvi. Ouviu? Que na verdade Deus estava ali no meio. Um pastor conhecido meu contou a história porque na verdade ele era ali o agente de Deus naquele momento. Então foi a única história que eu vi na minha vida inteira. Mas eu mesmo, não, nunca vi. Participei de vários velórios, nunca vi um morto levantando do caixão. É um negócio certo isso? Por isso que para o não judeu era loucura. Para o judeu era
poderia fazer sentido. Havia uma linha no judaísmo, os saduceus, que criam na ressurreição. Então, para eles ainda poderia fazer sentido. Era motivo de discussão constante entre saduceus e fariseus essa questão da ressurreição. Existe a ressurreição? Não existe? Assim por diante. Mas para o não-judeu, para aquele que nunca ouviu falar disso, isso não faz o menor sentido. E você está declarando agora que você prega um Cristo que morreu, um Cristo que depois de 3 dias de morto, sepultado, saiu andando sozinho. Não faz sentido. E nem é para fazer. Quem já assistiu aquela série? É uma série violenta. Só vi acho que 2, 3 capítulos. Série Vikings. Tem no Netflix. Os adolescentes aí devem ter assistido. Série Vikings conta um período dos vikings, é óbvio, que não são anteriores aos cristãos, na verdade são contemporâneos. E em um determinado momento eles invadem ali a Bretanha, a ilha da Inglaterra. E lá já existe, aí me ajuda aí, pessoal. É isso mesmo, né? Os 2 capítulos invadem a Inglaterra, né? Ali já existem monges cristãos, já existe um monastério. O primeiro ponto que eles invadem é um monastério. Quem conhece um pouquinho da cultura norte, um pouquinho da mitologia viking, sabe que todo o panteão de deuses deles são de deuses guerreiros. São de deuses que só, de fato, são declarados deuses porque têm vitória. Porque enfrentam. E aí é muito curioso você ver o diálogo entre um viking, eles matam todos os monges. Só o líder viking lá da invasão, ele deixa um monge vivo e leva esse monge lá para a tribo dele, ali na Noruega. É Noruega, né? Noruega, Suécia, ali nos países nórdicos. Não sei exatamente a região. E a conversa é muito curiosa, porque o monge vai falando um pouco deste Deus que viking veio orando. O que você olha para esse Deus? Esse Deus aí te abandonou, seu povo foi derrotado. E aí ele conta a história desse Deus, aí ele fala assim: seu Deus não vale nada. Como assim seu Deus não se deixa ser morto? É esse o evangelho que nós pregamos. É esse o evangelho que você escolheu crer. E aí, Deus então começa a mostrar: olha, para mim as coisas são diferentes. Para mim as coisas são como um reflexo no espelho, que você vê ao contrário. Versículo 25 diz: pois aquilo que parece ser loucura para Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Aquilo que parece ser fraqueza para Deus é mais forte que a força humana. E de fato é. A maior fraqueza que o homem tem é a morte. Até hoje ninguém conseguiu vencer a morte. E o próprio Deus, na figura de Jesus Cristo, experimenta a morte. Mas o que mais o homem poderia exercer a sua força, do que o homem poderia olhar para Deus e falar: é fraco, ele morreu. Deus demonstra a sua força, porque ele vence a morte, ele ressuscita e diz: olha, o que você pode colocar de mais forte aí, sumindo mais forte, a minha força nem se compara. E tudo isso o apóstolo Paulo começa a declarar então, para trabalhar no versículo 26, dizendo: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes, de famílias nobres. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura,
para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Queridos, Deus agora então começa a mostrar: olha, comigo é o contrário. Comigo você vai obter sabedoria dos seres humanos. Essa sabedoria não tem valor para mim. A sabedoria a gente vai adquirindo com experiência de vida. É difícil você encontrar uma criança sábia. Um adolescente, não se ofenda. Um adolescente sabe, um jovem sabe, porque ele ainda não viveu, não experimentou. Mas ao mesmo tempo, por mais idoso, aos 99 anos, ele tem a limitação de 99 anos de sabedoria. E a sabedoria que ele adquiriu no contexto de vida dele, no tempo dele, no local onde ele vive. A sabedoria de Deus não se limita a tempo, a locais, a circunstâncias. Por isso que Salomão, ainda jovem, é reconhecido como o homem mais sábio daquele tempo e como o homem mais sábio que já existiu. Deus concede a ele sabedoria que o tempo não lhe daria, que a vida, que as experiências, que o seu próprio pai, com muito mais experiências, inclusive de devoção ao Senhor, não teve. E aqui então Deus começa a mostrar: uma vez que você entregou a vida a Jesus Cristo, agora nós vamos começar algo diferente na sua vida. Uma das coisas mais belas da igreja é a inclusão social. Porque Deus pega aquilo que o homem desprezou por completo. Então Ele pega um casal que não é tão importante, que não tem destaque, e dali, em Maria, Deus coloca Jesus. De Maria, pelo Espírito Santo, vem Jesus Cristo. Um homem simples, que nasce na condição mais simples, para não dizer de baixo valor, na condição mais humilde. Era condição, tá? José tinha condição de pagar uma estalagem, senão ele não estaria procurando uma estalagem. Não tinha lugar, porque Deus não queria que tivesse lugar. Porque as primeiras pessoas que presenciariam o nascimento do Salvador não iriam na estalagem mais chique de Belém, mas seriam homens que estavam no campo cuidando de ovelhas, e que receberiam a visita do próprio Deus na figura dos seus anjos, e que é estes homens que anunciariam a salvação. Deus traz uma condição humilde. E aí, Jesus cresce e ele não se torna o Senhor de Nazaré, o líder de Cafarnaum, o homem mais poderoso da Judéia. Não, ele se torna um homem qualquer. O Senhor está lá? É aquilo que o mundo desprezava, aquilo que o mundo não dava valor, e desprezava de uma tal forma que deram a ele, sem motivo nenhum, o pior dos castigos. E Deus constrói então toda a sua igreja, toda a fé que você pode depositar nele, a figura mais desprezível de 2000 anos atrás. Alguns poucos, de 11 a 120,
não vou saber dizer exatamente o número de discípulos que Jesus tinha no momento da crucificação, mas nesse período, quando você vai estudando, você vai ver que está concentrado neste número. Alguns poucos resolveram então segui-lo. E aqui Deus começa a mostrar que o que mais Ele tiraria de valor é aquilo que o mundo não dá valor. Essa é a beleza do Evangelho. Você não precisa ser mais forte, mais bonito, o mais inteligente, o mais culto, o de maior destaque social. Na igreja de Cristo, por isso o apóstolo Paulo começa a falar de união, porque na igreja de Cristo há a diversidade que traz a união, a valorização que o Evangelho dá, independente da circunstância que você se achegou a ele. Se o ser que foi desprezado há 2000 anos atrás é o responsável pela salvação, ele conferiu então a salvação a todos que são desprezados há 2000 anos hoje. A salvação é para o presidiário, a salvação é para a dona de casa, a salvação é para o político corrupto, a salvação é para o presidente da nação. A igreja de Cristo é para o ladrão, é para o assassino, é para o cidadão de bem, é para o professor de universidade, é para o doutor ou aquele que tem pós-doutorado. Em Cristo todos nós somos nivelados, porque em Cristo a gente zera tudo que eu conhecia da vida, tudo que eu entendia, tudo que eu aprendi dos meus pais, tudo que eu estudei na escola ou não estudei, tudo que eu cresci com a minha vida e construí conhecimento e experiência em Cristo não tem valor nenhum. Nós vimos aí o exemplo do apóstolo Paulo quando lemos ali a carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 3. Ele começa a passar o currículo dele. Olha, sou de uma tribo importante de Israel, sou importante do meu clã, sou fariseu, sou dedicado à palavra de Deus, fui orientado, fui instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres, um dos maiores rabinos que havia na época. E ele continua dizendo: tudo isso eu considero como esterco. Todo mundo sabe o que é esterco? Tem uns que não estão mexendo aqui a cabeça, dizendo: sim, é fezes. Adubo. Adubo orgânico. Olha, tudo que eu vivi no passado, todo este grande Saulo que eu era, toda a sabedoria que eu construí ao longo dos anos, tudo isso já não tem mais valor para mim. Eu vou zerar. Jesus zerou. Agora eu quero viver na loucura. Sabe por que é loucura? Além de você crer em um homem que veio ao mundo, já não de uma maneira comum, porque todo ser humano vem através da relação sexual de um homem e de uma mulher. Mas não, ali é o Espírito Santo que coloca o embrião no ventre de Maria. Não lembro agora do nome que vem antes do embrião. Depois, já então de um nascimento que nós chamamos de um nascimento virginal, este ser, você crê então, este homem, este ser humano, que ele realiza diversos sinais miraculosos que ninguém nunca fez. Depois disso ele é morto, e você crê então que depois de 3 dias ele é ressuscitado, porque você leu num livro. Bom, já começa a loucura daí. Mas além disso, vamos colocar então agora, uma vez que você foi introduzido ao Evangelho, Jesus Cristo fala sobre paz. Sobre paz,
ele fala como que se trata o conflito. Quando lhe baterem na face, ofereça a outro. O que a maioria dos países tem pregado é quando lhe ameaçarem com armas nucleares, tem armas nucleares maiores ainda. Quando lhe usar uma faca, tem uma arma de fogo. Quando usarem um calibre 38, tem um 45. E assim por diante. Jesus Cristo está dizendo: não, sofra. Não, dê a outra face. Quando lhe pedirem a sua blusa, dê também a camiseta. Ou ao contrário, ele fala túnica, ele fala capa. Então, quando pedirem a camiseta, dê também a blusa. Não. Dê aquilo que está lhe sobrando. Dê aquilo que não vai lhe fazer falta. Percebe o contraste? É isso que Deus começa então a nos chamar a viver. Paz para Deus não é a ausência de guerra. Lá no portal G1 há uma matéria de 2016 que faz a comparação do Brasil com a guerra na Síria no ano de 2016 e no período de 4 anos na época, né, então de 2012 a 2016, que durava essa guerra. E o número de homicídios que é relatado é o seguinte: na Síria, então essa matéria é de 28 de 10 de 2016. Na Síria, em 4 anos morreram 256 mil pessoas. Então é um país que está oficialmente em guerra civil. No Brasil, quase 279 mil pessoas morreram. Ué, o Brasil não está em paz? São coisas diferentes. São conceitos diferentes. Denis, põe para mim o cântico. Agora tem um negócio muito fundo só, que é aquele fundo verde. Qual foi o segundo cântico que nós cantamos? O segundo foi o hino, né? Põe perto que ele está. É seu, João? É seu? Pode passar. Pode seguir, eu quero a segunda estrofe. Pode voltar a primeira. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Pode seguir. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pode seguir. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. É uma música que não tem o menor sentido. Você já deu algo a Cristo. E você ainda acha que não é o suficiente. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, aí ele fala da salvação. Eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te adorando. Cantamos outro cântico. Aliás, a maioria dos cânticos novos que cantamos, espero que você tenha prestado atenção hoje nas letras. A maioria diz dessa entrega total ao Senhor, independente da condição. Isso é sentir paz. Isso é que realmente não faz sentido para o mundo. Não importam as circunstâncias. Não importa que a despensa esteja vazia. Não importa que eu tenha sido mandado embora. Não importa que as roupas estão todas desgastadas. Não importa que eu não sei o que vou conseguir amanhã, sendo que eu tenho 2, 3, 4 filhos para sustentar. Não importam as circunstâncias. Eu continuarei te louvando. Eu continuarei agradecendo. Essa é a sua fé.
Só que diferente do que o mundo experimenta, o Brasil anda em desespero. A gente sabe disso pelos gráficos da economia. As pessoas, os mais ricos, eles têm dinheiro. Eles não perderam dinheiro. Só que eles estão guardando dinheiro e não estão investindo no mercado. Ampliação da loja, contratar mais funcionários, porque ele não sabe o dia de amanhã. E isso dá pânico neles. Aquele que então escolheu a loucura de Deus, aquele que escolheu crer em Jesus Cristo, ele não se abala com isso. Porque ele aprendeu que a Deus pertence não só todas as riquezas do mundo, a Deus pertence não só todo o universo, mas a Deus pertence o tempo, presente, passado, futuro. Por isso Jesus declara: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio. A Deus pertence o tempo e as coisas que irão acontecer amanhã. E quando a gente então deposita a nossa confiança, a nossa fé em Deus, aí a gente sente uma paz que realmente o mundo não entende. Nós oramos aqui por algumas pessoas enfermas. Alguns são membros dessa igreja, alguns são parentes de membros. Mas eu não vejo nos membros desta igreja o desespero. Vejo muitas vezes a tristeza, sim, que dói. Porque muitas vezes não se sente na condição ali de contribuir mais com o reino de Deus. Mas eu não vejo desespero. Principalmente se ele tem certeza que este com quem ele ou ela se relaciona sabe para onde ele vai depois de sua morte. Ele não fica desesperado de perder aquela pessoa, vai se sentir triste, mas ele não se preocupa com o dia de amanhã. É isso que Deus veio trazer, é essa loucura que Deus fala: olha, o mundo está desabando do seu lado, vai continuar desabando, mas você não tem o que temer, porque eu sou contigo. É esse convite que Deus faz. Uma vez que eu entreguei a fé, a minha vida, através da fé para Jesus Cristo, então agora Ele me chama a crescer na fé. Ele me chama a conhecê-lo mais. Ele me chama a entender o que para os outros é loucura e que para nós começa a fazer sentido à medida que nós vamos caminhando com Ele. Na igreja de Cristo não há aquele que é fraco. Todos são fracos. E ao mesmo tempo, todos declaram, como o apóstolo Paulo declara: posso todas as coisas aquele que me fortalece. Na igreja de Cristo não tem o rapaz que faz a academia e nisso ele se torna mais forte que os outros. Fisicamente ele pode ser, mas a força que todo ser humano precisa não é extraída dos braços, é extraída da fé. E chega uma hora, os braços não suportam o peso do mundo. É isso que as pessoas não entendiam com Cristo. Como você pode ser o Messias? O Messias é um líder. É isso que o Império Romano coloca ali, caçoando. Herodes manda colocar entre os judeus, para mostrar Herodes. Esse é o rei dos judeus. Esse é o rei que vocês dizem que dominaria. Esse é o que libertaria Israel. Como poderia trazer a liberdade sem um exército? Como poderia salvar o mundo sendo um só?
Vingadores, com mais de 30 heróis na tela, conseguiram destruir o tal do Thanos. E tinha alguns deuses lá. Como esse único homem poderia salvar todos? É porque a salvação não viria da força dos braços. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo. Isso quer dizer, versículo 29 do capítulo 1. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a sabedoria. É por meio de Cristo que somos aceitos por Deus e nos tornamos povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser orgulhar-se, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Agora o apóstolo Paulo dá uma introdução ao capítulo 2. Falaremos disso no domingo que vem. Dizendo o seguinte: é uma igreja que agora tem que andar unido. É uma igreja que tem que concordar nas coisas que faz. É uma igreja que tem a fé diferente daquilo que o mundo prega. É uma igreja que não anda, que anda na contramão daquilo que a sociedade está levando. E depois de toda essa vitória, e depois de todo o poder demonstrado na vida da igreja, e depois de toda a ação maravilhosa que há dentro da igreja, a glória não é a igreja. É por isso que para Deus é tudo ao contrário. Porque depois de eu ser o vitorioso, depois de eu ser o vencedor, eu não escrevo um livro como venci, mas eu compartilho aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não digo como eu sou um grande instrumento do Senhor, mas eu digo como o meu grande Deus usa este simples, humilde, pobre e barato instrumento que sou eu. Se algum dia você for escrever um livro sobre a sua vida, não escreva um livro sobre a sua vida, mas escreva um livro do que Deus fez na sua vida. Apresente ao mundo a loucura, para que a loucura faça sentido como começou a fazer para você. Apresente ao mundo a loucura, para que você vença a loucura do mundo. As coisas vão começar a fazer mais sentido, as pessoas vão começar a entender melhor o amor de Deus, as pessoas vão começar a entender o que de fato é paz, o que de fato é evitar conflito, o que de fato é amar de verdade, como que se recondiciona uma pessoa para trabalhar e voltar à sociedade, como que todos podem ter oportunidades. A palavra de Deus quer nos mostrar que Deus não age pelos nossos padrões, que Deus não deseja que sejamos grandes cristãos, mas sim que sejamos servos que têm um grande Deus. E assim as pessoas poderão conhecer não o cristiano, grande pregador, eloquente, poderoso em palavras, influente a toda a nação. Não, mas elas conhecerão o Deus do cristiano, que transformou a vida dele e que usou ele como instrumento para falar a um ou a milhares de pessoas. Que Deus possa nos aplicar essa palavra ao coração e que possamos crescer todos os dias na fé com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Hoje não temos visitantes, temos
pessoas que não são membros ainda da nossa igreja, mas todos são da casa, todos já vieram aqui mais de 3 vezes. Mais uma vez quero declarar que sejam bem-vindos em nosso meio, mas já fazem parte dessa família. Deus os abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor. E ao Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaac. Vamos bater assim. See